Cortou um pouco, mas acho que deu para entender aí que é desse trabalho, né, desse projeto aí da Yamaha, que é essa ideia de dar um apoio, enfim, a gente fazer um bate-papo nesse momento, a gente sabe o quanto está difícil aí, quanto está doloroso essa fase aí de pandemia, esse elemento surpresa que pegou todos nós aí há 60 dias, né? Já veio vindo desde lá de outros continentes e, enfim, nós aqui no Brasil, ainda além da problemática sanitária, ainda temos nossas problemáticas políticas, né? Enfim, de qualquer forma, isso impacta diretamente os nossos negócios e o mercado de motores, vamos chamar assim, né? Está sendo um dos mais prejudicados. Talvez só perca para aviação e turismo, né? Então, acho que o mercado aí de motores é um dos mais impactados em tudo isso que está acontecendo. Então, a ideia aqui, esse projeto surgiu aí de um bate-papo, né? Já com o pessoal da Yamaha, de um trabalho que a gente já vem desenvolvendo. E é realmente a ideia de tentar passar um pouco do que pode ser feito rapidamente, assim, com vocês como os líderes de empresas, mas o foco aqui, na verdade, é apresentar o trabalho que vai ser feito com os vendedores. A gente entende que esse público, vendedores, eles estão sofrendo talvez triplamente, né? Porque da noite para o dia a gente vinha num processo de recuperação de mercado, da noite para o mercado caiu. Muitas empresas, né? Eu não sei qual é a realidade de cada um de vocês, mas vai para home office, começa, mas tem que vender, e eu não sei vender, e enfim, virou um angu de caroço isso daí, que ninguém sabia mais o que fazer. E começamos, né, a gente, né? Eu vou até apresentar depois a equipe aqui do Esquadrão de Vendas, né? Algum de vocês conheceram o DigiOrd, que foi comigo em algumas lojas, mas tem mais pessoas que estão aqui comigo. E começamos a observar, dentro dessa virada de chave, vamos chamar assim, para um mercado mais digital, alguns erros, não por culpa, tá? Não é nem por maldade, é por desconhecer mesmo, é um mundo totalmente novo. Então, a nossa proposta é buscar essa equipe de vendas, principalmente agora nesse processo de retomada, numa ideia de dar um gás nele, e inclusive dar algumas ferramentas, algumas linhas de raciocínio para que ele possa, vamos chamar assim, produzir melhor nessa retomada, nesse novo formato aí, que, enfim, vocês vão entender, vou passar algumas lâminas aqui, o que está se desenhando, né? Então, eu vou colocar uma apresentação. Deixa eu ver se não tem mais ninguém entrando. Okay. Eu vou colocar eu vou fechar o alto-falante de todo mundo, tá? Mas assim, precisando, eu abro. Vou pôr uma apresentação, a gente vai conversando. No meio da apresentação, até para vocês entenderem, vai ter uma pesquisinha, não sei quem está em celular ou não, mas vai aparecer uma pesquisa para vocês. Vocês respondem. Ela é totalmente anônima, né? Não tem... só aparece estatisticamente falando. Ela não aparece quem falou, quem não falou. É só um número, até para a gente ter aí é uma forma da gente também dinamizar um pouco esse contato. Digi, eu estou vendo aqui, dá um apoio para a Lisa, ela está tentando entrar, acho que não está conseguindo. Eu estou vendo aqui as comunicações. Então, pessoal, vou mutar para a gente começar aqui e não perder, e não gastar muito o tempo de vocês, ok? Deixa eu só abrir então tudo aqui. Tchan, tchan, tchan. Opa, tem mais um entrando aqui. Cláudio Garcia. Não, e agora que tem reunião, não consegue resolver. Agora eles estão... Acho que mutou todo mundo. Então vamos lá, gente. Deixa eu só compartilhar aqui rapidamente. Bem, Rapidinho, só então tela, só para garantir que está compartilhada. Vai me dando uns okzinho aí para eu ver, beleza? Então tá bom. Pronto, todo mundo. Ok, voltei com áudio, show, beleza. Obrigado, gente. Então vamos lá.
Pessoal, aqui então, nós nos intitulamos, somos o Esquadrão de Vendas, né? Nós somos aí um grupo aí de empresas e profissionais que por afinidades, confianças e diferentes conhecimentos que nós temos, nós se unimos no desenvolvimento de um trabalho justamente nesse mercado, vamos chamar assim, de motores. Começamos pelo mercado mais de carro, né? Nós viemos do mercado automobilístico e agora então estamos migrando para outros mercados em motos, sendo aí a Yamaha um grande parceiro que está iniciando conosco, né? Primeiro aqui agradecer, então, primeiro aí a Deus, aí a todos nós aí por esse fôlego, essa resistência que nós temos aí de estar sempre passando esses desafios, saindo melhor, se sobressaindo, todo o conhecimento, as experiências que nos são permitidas, né? Inclusive essa com vocês agora aqui, é sempre um aprendizado também. Em nenhum momento queremos dizer que a gente sabe de tudo, é apenas compartilhar algumas experiências, como a gente circula por muitas empresas, a gente consegue trazer alguns tipos de insights que podem ajudar para alguns, nem tanto, para outros ajudam, enfim, essa é a ideia, a gente fazer aqui uma troca, alguns insights que vocês possam aplicar ou adequar diretamente na empresa de vocês. E, em especial, a presença de todos vocês, aí também a todo o pessoal da Yamaha, para permitir a gente desenvolver esse trabalho junto com todos vocês. O nosso objetivo, né, traçamos esse nosso objetivo, já vinha do final do ano para o início desse ano, que era uma remodelagem do nosso trabalho, e toda essa situação aí da pandemia acelerou. Então, o nosso lema ficou aí se reinventar. Essas em linhas muito rápidas, a nossa equipe, né? Você vê, a Maria está aí conosco, ela tem a sua empresa que é do cliente oculto, além de toda uma experiência na área de desenvolvimento aí de pessoas, também vem de uma área de bancos e montadora. O Di Giorgio também, que ele vem dessa área de montadora com muita experiência na área de vendas e negociações, propriamente dito, e na área de processos, né, de implantação e acompanhamento de processos. Temos ali a Elizabeth também, de uma carreira em algumas montadoras, com uma grande bagagem na área aí de comunicação e marketing, né? Tem uma experiência com essa parte de relações públicas e desenvolvimento de eventos. Temos o Ricardo, essa é a pessoa que nos tira um pouco da visão muito fechada e que abre a nossa cabeça para outros mercados, né? Ele tem essa linha mais aí da engenharia, também é um empresário dessa área de segurança no trabalho e também já tem aí uma vertente no desenvolvimento aí de pessoas, de equipes, e você vê, ele está localizado lá na região do Paraná. E tem eu, né, que também tive essa carreira, mais de 25 anos em carreira executiva, tanto em indústrias metal-mecânica, mas principalmente na indústria automobilística. Hoje eu tenho essa minha empresa de desenvolvimento empresarial, além dessa parte dessas ações de vendas, junto com esse pessoal maravilhoso que está comigo, e juntos aí para fazer o desenvolvimento. Essa é a equipe. Alguns se conhecem, um conhece o outro, mas nós trabalhamos todos juntos aqui para fazer esse esquadrão de vendas acontecer. O ano passado fizemos aí aproximadamente 50 eventos no Brasil inteiro, e o que é muito legal é que além do evento fizemos aí muitas amizades, né? Pela forma que a gente se relaciona, que a gente conversa, que a gente entende aí o linguajar, os meandros, então a gente acaba fazendo, além do trabalho propriamente dito e de grandes resultados, uma grande amizade. Aqui eu deixo um pensamento que eu achei que é bem propício da nossa amiga Maria, que está aqui junto, né? Nós temos um momento difícil, muita gente tem se rendido a ele de uma forma muito fácil, mas é importante aí fazer esse olhar acima da tempestade para ver os horizontes, né? Para ver os nossos limites. Então, Maria, parabéns pela frase, eu acho que tem tudo a ver aqui e cabe em uma reflexão. Então, indo para o nosso bate-papo, né? A situação que nós temos hoje é essa situação do Covid e entender um pouco, quero passar aqui um pouco desse cenário atual, os impactos que estão tendo no mercado como um todo, que aquilo que é mais, vamos chamar assim, mais pertinente, vamos chamar o mercado de motores. Então, antes de tudo, eu queria falar, então, o que é crise? O que é esse conceito de crise? Esse conceito de crise é justamente o momento onde tudo que a gente sabe
ele é rompido. Todas aquelas experiências, tudo aquilo que a gente acha que domina, ele é rompido de uma forma muito brusca. Ele fatalmente nos tira da nossa zona de conforto. Causa alguns problemas num primeiro momento, realmente causa dor a muita gente. Existe todo um trabalho que envolve todos os tipos de crise, que seja ela crises pessoais ou crises empresariais, mas todas elas têm a mesma dinâmica. Sendo que a primeira sempre é a negação. Sempre, não, isso não é bem assim, isso não funciona assim, não é como funciona, estão exagerando. Existe um processo de negação. Aí depois entra sempre uma fase de, vamos chamar assim, de cair a ficha, e onde começa a bater um certo desespero, onde migra-se rapidamente, dependendo da personalidade de cada pessoa, para um processo de depressão. E aí, após a passagem desse processo, quando eu falo um processo de depressão, não um processo de depressão, né, alguns ficam nessa fase, eu falo um processo de depressão, é um processo realmente, que a gente chama até de luto, né, e agora, o que vai ser, como vai funcionar, e depois entra-se num processo de renovação. Aqueles que começam a tomar ações para se mover, é a hora que começa, então, a aprender novas coisas, é criar um novo mundo para ele adequado a essas mudanças que tiveram. Então, e sempre que a palavra crise sempre acontece dentro desses cenários de mudanças muito radicais. Envolve perdas, perdas, vamos falar assim, de relacionamento, perdas de pessoas queridas, perdas financeiras, seja ela qual for. Ela tira realmente nós do nosso nível comum, do nosso espaço comum de tranquilidade. Ou seja, ela exige mudanças radicais nos nossos comportamentos. E dentro dessas fases que eu falei agora muito rapidamente, o importante é, quanto mais rápido a gente fazer essas mudanças, melhor para nós ou para as nossas empresas, para o nosso ambiente. Então, a crise exige nossas mudanças. Tudo que nos trouxe até aqui, em qualquer aspecto, seja pessoal, seja empresarial, seja profissional, provavelmente já não levará mais você a novos caminhos. Então, cada um de nós, quando eu falo vocês, mas me coloco junto, cada um de nós precisamos aprender, nos adequarmos o mais rápido possível para poder passar por essa fase. No nosso caso do mercado, dos mercados de motores, do mercado de motos, então, a situação atual é o seguinte, começou com o problema do Covid, né? Lá fora, viemos há 60 dias atrás aproximadamente, que começou de forma mais aguda no Brasil, especialmente aqui no estado de São Paulo. E o cenário atual, basicamente, é desse isolamento social, espera aí que deu um pauzinho, isolamento social e essa preparação para a retomada. Esse é um momento que eu posso dizer mais atual. E aqui eu vou trazer para vocês, para a gente entender um pouco esse momento, uma pesquisa, né? Eu acompanho muitas pesquisas, e essa eu achei a mais pertinente, é uma feita pela McKinsey, uma empresa, né, uma multinacional da área de consultoria, e ela traz insights muito legais. É um grande estudo, eu peguei as partes que mais afetam, eu que poderia dar os melhores insights para a gente. Então, basicamente, a crise está afetando severamente a vida de todos os brasileiros. Estamos vendo uma grande parte muito pessimista e inseguro em relação à economia, ao futuro, que impacta em medo de perder o emprego, cortando os gastos, renda reduzida. Tudo isso daqui, né, na hora que você junta tudo isso num balaio, vai dar o quê? Mudanças comportamentais, medos, receios, formas diferentes do comportamento dos nossos consumidores, principalmente em aspectos ou em consumos que talvez, né, e cada um vai ter a sua percepção, que não sejam de primeira necessidade. E a primeira necessidade agora que todo mundo enxerga, na verdade, está ligado à segurança, à saúde, né? Enfim, então vamos lá. E o que é? Esse é o momento que nós temos agora, né? O momento dessas mudanças comportamentais dos consumidores e esse processo de retomada e de transformação. E então, o futuro, esse novo normal, né? Essa palavra aí agora adquiriu um espectro totalmente amplo, né? O novo normal é justamente esse futuro das grandes transformações. Basicamente, esse estudo, ele foca, veja aí, todo esse estudo ele foca nas mudanças comportamentais, né, na forma do consumo desse formato aqui, né? Principalmente o digital, de uma forma que já vinha crescendo agora de uma forma quase que onipresente, a forma de consumir repensada,
uma certa infidelidade dos consumidores, porque ele vai estar pautado em outros aspectos, não somente ali talvez em preço, numa posição geográfica, então outros aspectos estarão entrando nessa percepção de adequação, de fidelidade a uma marca, a uma empresa. Vai ao consumo seguro, né? Então isso não tem nem o que falar. Saúde e qualidade de vida são fatores que vieram muito em alta, que cresceram muito. Uma nova interpretação do papel da casa, quer dizer, hoje a casa realmente, em grande parte, passou a se assumir um escritório, né? Passou a ter o campo o escritório. Hoje as pessoas, e muitas empresas, eu tenho já ouvido falar, que estão repensando os seus espaços de trabalho, porque em várias delas houve um aumento de produtividade trabalhando-se de forma home office. Ou seja, não se perdeu-se o desempenho nas tarefas. E outra, imagina grandes empresas que possuem grandes escritórios, lajes de escritório, principalmente em São Paulo, que o metro quadrado de aluguel é bastante alto. Enfim, um novo papel dessa interpretação da casa, casualização e indulgência, essa sustentabilidade redefinida, um propósito que as empresas precisam ter, e a desvalorização da metrópole. Eu vou me focar basicamente nesses dois primeiros, que dentro de todo esse trabalho foi o que deu talvez a maior adesão que nós vamos falar aqui. Eu falei, na ideia que não é da aula, nada disso, é só a gente focar em alguns pontos para vocês entenderem o porquê do trabalho com os vendedores. E rapidamente eu vou comentar esse último ponto aqui, que eu acho que é importante, talvez não para o curto prazo, mas para o médio prazo, para o negócio, em especial de vocês, né, que nós estamos trabalhando nisso daqui. Então, o digital onipresente, o que quer dizer? Olha alguns números estatísticos, né? De pesquisas, né? 40% estão fazendo mais compras online durante o Covid do que, apesar do corte dos gastos. Ou seja, estão aumentando as compras online, seja para comprar mais comida, os deliveries, quer dizer, cortou muitos gastos, mas alguns gastos que talvez eram triviais, ir no mercado, uma alimentação, passou a ser muito mais compradas de forma online. Ainda 40% pretendem continuar fazendo compras mesmo pós-Covid, com compras online, e 35% pretendem diminuir as suas idas às lojas físicas. Veja como é impactante isso daqui, 35%. E aí vem, então, o que isso impacta? Uma corrida, né, acelerado às plataformas de e-commerce, das plataformas digitais de comercialização. As lojas físicas repensadas, elas cada vez mais como um espaço de experiência, né, muito mais do que um espaço de compra. Já tem estudos que vai mais no varejo, principalmente no varejo aí de roupas, alguma coisa assim, que, na verdade, as lojas físicas serão apenas espaços para você conhecer algumas tendências daquela marca, dos produtos, e retirar produtos que você comprou pela internet. Então, imagina como vai ficar, por exemplo, o shopping centers. São grandes espaços de encontros e diversões, mas de compras existe uma grande tendência a uma queda nesse formato. Aceleração do investimento em mídia digital, que é consequência, né? Em especial a mídia /marketing de resposta direta. Isso aqui eu preciso saber quanto de dinheiro eu coloco no marketing e quantos clientes ele traz para mim. Isso de forma financeira mesmo falando. Quer dizer, eu coloco X mil reais num formato de marketing, seja ele digital ou não, né? Aqui a gente está falando, o digital é muito mais fácil fazer isso, mas eu coloco X mil reais num canal de mídia, quantos clientes ele me traz? A gente chama isso de quanto custa trazer esse cliente para a minha loja. E justamente aí eu tenho que avaliar em função de quanto que ele me deixa de resultado esse cliente. Aumento dessa captação de dados dos consumidores de forma direta ou em parceria, ou seja, cada vez mais entender, conhecer seus consumidores, e não basta estar online, precisa ter aí essa experiência, né, essa ultra experiência, ser continuamente melhorada. Ou seja, a experiência não só no espaço físico, mas no espaço virtual, ela tem que ser cada vez mais agradável, cada vez mais informativa, mais intuitiva, de forma que ela tenha aí basicamente todos os recursos de forma fácil, simples, bonita, limpa, numa tela de computador e mais ainda, numa tela de celular, né? Existe uma frase aí que se o seu negócio não cabe numa tela de celular, você pode começar a repensar o seu negócio. E novas oportunidades de negócio, né? Essa plataformização, ecossistemas de oferta de serviço. Então, veja a força que está
esse aspecto do digital nos negócios como um todo e o impacto dentro das partes físicas. Opa. O consumo seguro, né, também aqui ficou o aumento que está tendo aí dessa preocupação de espaços com mais higiene, com mais limpeza, seja de funcionários, seja do próprio espaço em si, ou de equipamentos locais, seja ele como for. Essa preocupação maior dos consumidores quanto a isso e um aumento, né, fica esquisito, né, um aumento de redução, né, uma redução de aglomerações e manutenção de políticas de distanciamento. Então, isso agora serão aí novos comportamentos, pelo menos num curto, médio prazo. Pode ser que a médio prazo, né, sempre isso volta um pouco, né, principalmente nós aí do Brasil temos esse comportamento muito mais afetivo, mas ainda assim, muito desses comportamentos ficarão para o futuro. E, novamente, veja as implicações, né? Repensar o layout e rotinas em lojas para passar maior sensação de segurança aos consumidores. Redefinir a experiência na loja, pensando na experimentação e relacionamento, sem toque, com mais distância, coisa nesse sentido. A venda direta, pensar cada vez mais na digitalização dos consumidores, né? A segurança da saúde, a preservação do relacionamento. Então, veja que tudo também, mesmo o consumo passando por esses canais aí de digitalização e as rotinas de vendas diretas, de vendas remotas, aceleração do B2B digital. Pessoal, veja que até pelo consumo, os impactos diretamente na digitalização do comércio, mais forte, era uma tendência, mas o que se fala é que o que nós estamos vivendo hoje nessa parte digital era um mundo que nós estaríamos vivendo em torno de 3 a 4 anos. Estamos vivendo hoje, por isso essa ruptura muito grande. Os 2 primeiros tópicos que eu falei de uma forma muito mais, vamos chamar assim, imediata, para essa reabertura, para essa tocada do negócio, mas eu queria, esse ponto me chamou a atenção, porque eu até percebi isso, eu moro em Campinas, tá? Para vocês saberem, eu moro no interior de São Paulo e eu acabei percebendo um pouco disso daqui. Mas enfim, o que está dizendo aqui? Que essa nova releitura do trabalhar em casa, né, da nova ressignificação da sua casa, as formas das facilidades após esse momento de aprendizagem dos meios digitais de comunicação, de reunião, etc, etc. Enfim, essa preocupação maior com saúde, com evitar as densidades urbanas, enfim, e até o custo de vida menor fora das grandes cidades, já existia, né? Isso não é uma grande novidade, mas está se acelerando essa migração para regiões fora das grandes metrópoles ou das grandes concentrações. Isso traz o quê? Se a gente for pensar nos negócios, né? Repensar justamente, né, esse footprint, esse desenho geográfico da rede física dos negócios. Muitas empresas, se a gente pegar já de alguns anos, como as indústrias estão migrando para regiões fora das grandes capitais, porque facilita a logística, é mais barato, as qualidades de vida para os seus funcionários ficam melhor que impacta em qualidade de vida. Então, enfim, obviamente que não é um negócio para agora, mas eu acho que é um negócio que tem que se chamar a atenção. E eu estava falando, achei interessante isso daqui, porque eu falei, eu moro em Campinas e a 15 minutos daqui tem Jaguariúna. E veja que tem alguns amigos que mexem com a área de mercado imobiliário. Jaguariúna é uma cidade que está se transformando numa cidade de condomínios, assim como já é Valinhos, Vinhedo, Indaiatuba. Está se transformando numa cidade desse formato. O metro quadrado, nesses últimos 60 dias, em Jaguariúna, eu falo Jaguariúna porque eu tenho pessoas que eu conheço dali, aumentou algo em torno de 30% a 50% o metro quadrado dos condomínios nessa região. Ela quase que equiparou ao metro quadrado de condomínios e áreas que já estão muito mais prontas, vamos chamar assim, né, já com toda aquela infraestrutura de serviço, quase que comparado a Campinas. Então, veja como que as coisas realmente estão caminhando nesse sentido. Que é só uma ponderação, uma percepção que eu tive aqui. E as considerações finais desse novo normal, as mudanças comportamentais, né, serão substanciais e parte delas devem permanecer. Agir agora, lembra que eu falei das mudanças? Então, agir agora, fazer as mudanças imediatas, tem que ser, assim, talvez a regra número 0, né? Se você não mudou ainda, né? Quando eu falo você pessoa, você empresa, tem que ser feito. Principalmente que a gente fala esse conceito de empresas resilientes,
as adequações de receita, de custo, de forma a você passar essa fase de uma forma que a gente fala, primeiro sobreviver, depois a gente pensa em prosperar. Então, criar essas vantagens competitivas para passar essa fase e melhorar no futuro. Veja que mais uma vez aparece então aqui toda essa parte de digital e de análise, né? Análise de dados e analytics. A análise de dados vai encabeçar todas as transformações. Cada vez mais, para você conseguir, mesmo atendendo centenas, talvez milhares de pessoas, mas de uma forma cada vez mais personalizada, você precisa ter ferramentas que você consiga analisar os comportamentos dessas pessoas. E muito mais do que antes, aí mais ligado às marcas em especial, né? Deve ter clareza das suas promessas. Agora não é só vender, elas precisam estar, vamos chamar assim, aderidas, né? Estar defendendo alguns propósitos, algumas propostas de valor, seja elas aspectos de ordem humana, seja aí os equilíbrios da natureza, sustentabilidade. Então, normalmente, eles estão se procurando cada vez mais os consumidores, né, se identificaram com empresas que defendem um algo mais, que é aquele produto, aquela sua marca, o quanto ela se posiciona perante a sociedade, a preservação aí da humanidade, vamos chamar assim, né? Isso está cada vez mais forte. Enfim, tudo isso foi uma base que a gente vem estudando para a gente, então, dar esse primeiro passo, esse projeto de retomada, esse primeiro passo de uma forma muito primeiros passos mesmo, pode se evoluir para outros projetos, mas aqui é essa ideia de a gente estar junto e o que a gente puder passar de apoio, de conhecimento para vocês, é esse o objetivo nesse momento. Um rápido observação dos números aqui seria a comparação, bem simples e rápida, para mostrar que imagino que não está fácil o mercado de motos, mas eu ainda falaria que talvez vocês estejam sofrendo menos do que outros mercados. Aqui uma comparação rápida, assim, bem elementar, do mercado. Quando eu falo motos aqui, são motos Yamaha, que eu consegui, né, me passar esses dados, e eu comparei com o mercado automobilístico, de carros, né, no mesmo período. Então, eu peguei 2019, tracei a média mensal, e a média de 2020 por 4 meses, os dados são até abril. Então, veja a variação da média. Lembrando que o grande impacto dessa média de 2020, lembrando que eu estou falando que os números são até abril, nós estamos falando de 2 meses, né? Ou seja, nós tivemos um janeiro que começou bem, um fevereiro que começou também mostrando que ia ser bom quando começamos a desacelerar ali em função de todos esses problemas econômicos aí do Covid de aspecto mundial. Mas veja, Grande São Paulo, vamos focar aqui, vamos ser objetivo. Grande São Paulo, grossamente falando, tivemos uma queda na média de venda da ordem de 11%. Tá? Se a gente for falar mediamente falando, Grande São Paulo. Veja no mercado automobilístico também, as médias, quanto variaram. Ou seja, caiu praticamente, né, arredondando 80% a média de vendas / emplacamentos, aí tem sempre um delayzinho, mas em torno de 80%. Eu tive o cuidado de conversar com alguns amigos que eu tenho da indústria automobilística e realmente uma marca caindo um pouco mais, tiveram algumas que falaram para mim da ordem de 85%, algumas um pouco menos, falaram aí em torno de 70%. Então, esse número que eu estou falando do mercado automobilístico ele é muito coerente. Tá? Eu tive o cuidado de conversar com alguns diretores de montadores que a gente tem contato e realmente, principalmente aquelas de volume, né, que tratam muito de volume, tiveram quedas desse espectro aí. Então, veja, longe de dizer que está bom, que está fácil, que está tranquilo. Não é isso, pelo amor de Deus. Mas veja que talvez estejamos passando, como motos, como mercado de motos, menos problemáticos e talvez, na minha observação, olhando sobre um aspecto positivo, que é um mercado que tem uma chance de recuperar muito mais rápida, porque nós estamos tendo uma explosão dos conceitos de delivery, os conceitos de mobilidade através da moto, também ela é muito latente, principalmente nos centros urbanos, mas eu falo aqui para indo para o interior também, muita moto, está crescendo demais. Passa pelo aspecto econômico também de investimento, né? Um investimento talvez mais de menor comprometimento, então também facilita uma certa retomada. E para as motos, que eu entendo que são motos aí de um valor agregado maior, acho que tem um apelo que ele extrapola um pouco um ponto parecido de veículos, que passa ali pelo status, né, uns carros de maior valor, mas a moto ele traz muito um
um conceito de lifestyle, né? Aquele conceito de liberdade, aquele conceito de viver a vida. Então, e é um segmento que sofre menos numa crise. Então, eu particularmente, né? Mais uma vez, cada um de vocês conhece muito mais do que eu, mas eu vejo o mercado de moto, ainda que estejamos pela dificuldade, com um grande potencial de recuperação mais rápida do que a gente tem ouvido falar do mercado de motores de uma forma geral. Dentro de tudo isso, né, toda essa experiência que nós temos, como eu falo, toda a equipe do Esquadrão, comparando a crises que nós já passamos também dentro dos mercados automobilísticos, comparando com a crise de agora e com estudos que nós estamos acompanhando, queria aqui compartilhar com vocês, vamos brincar aqui com 11 mais umas lições que algumas podem até ser óbvias, mas acho que cabe o comentário rapidamente. Primeiro, vocês, né, cada um de vocês sendo líderes, pensamento positivo. Eu não consigo imaginar um líder, um dono de empresa que não possa ter ou que não tenha esse pensamento positivo. Isso, para não ter nenhuma conotação de esoterismo, coisa do gênero, isso é cientificamente comprovado, que quando você tem um comportamento positivo, você tem mais pessoas em torno de você, você conduz melhor e você começa a ter a chance de você levar o seu negócio, a sua vida, de uma forma muito mais leve. Não estou sugerindo ignorar os fatos, ignorar a crise, não é isso. Mas é enxergar que em toda a crise, né, isso é mais batido, mas é uma verdade, sempre vão surgir grandes oportunidades. Então, nós, né, vocês que são donos de empresa ou gerentes, enfim, nas suas empresas, imagina o seu vendedor ou o seu mecânico ou alguma pessoa mais daquela linha de frente olhando para o seu líder, para o seu dono e o seu dono falando, eu acho que vai dar um problema gigante. Nós não vamos conseguir passar. Vai ser um problema. O cara fala, eu vou pular fora desse barco, né? Porque se o dono está achando que vai acabar tudo, imagina eu. Então, veja o quanto é importante ter os seus rituais, né? Lógico que todos nós temos as nossas dificuldades no dia a dia, nossas corridas, mas buscar ter esse pensamento positivo, tá com um humor muito positivo. Já falei mais de uma vez, mudar rapidamente. Se você não mudou, já está ficando para trás, mude rapidamente, repense o seu negócio. Veja onde está o dinheiro, que adequações você pode fazer ao seu negócio. Só um segundo. Que adequações você pode fazer ao seu negócio, pensando onde está o dinheiro, o segmento está o dinheiro, e mudar rapidamente. Seja na sua estrutura de custos, seja na sua estrutura financeira, nas suas adequações. É muito importante fazer isso agora e o quanto antes. Sem dúvida, né, não vamos ser nenhum hipócrita aqui, cuidar do caixa. O caixa é o rei. Ter liquidez nesse momento é mais do que importante. Então, é hora de focar muito as vendas, até por isso é um trabalho que vamos falar com vendedores, de forma a buscar trazer mais vendas, mesmo dentro da dificuldade, com pensamento positivo e ação, mas também pensar nos seus custos, retrabalhar os seus custos, renegociações, talvez até linhas de crédito barato. O importante é tenha a sua liquidez, por 2 motivos. Primeiro, para honrar, para manter a sua máquina rodando, o seu negócio rodando, e a retomada, diferente do que todo mundo fala, que esse é o momento, a crise, muitas empresas estão fechando e estão mesmo, a retomada é tão mais difícil do que o momento que nós estamos passando. Porque muitas empresas não terão fôlego para a retomada. E aí, para quem tem liquidez, para quem teve o seu planejamento financeiro, é hora de crescer o seu negócio. Essa é a hora de crescer. Para quem fez o para quem tem caixa, como diz a Maria no pensamento dela, enxerga um pouco acima das nuvens ali, vai ser a hora de expandir os seus negócios. Vão ter barganhas aí muito boas para desenvolver o seu negócio. Comunicação, muito mais. Comunicar-se com a sua equipe, muito mais. Comunicar-se com os seus fornecedores, muito mais. Obviamente, com o pensamento positivo, de forma a ser um líder, a puxar. Com os seus clientes, com a sua sociedade, com os seus sócios, enfim. Agora, a comunicação ela adquire, sem dúvida, um papel essencial em tudo nesse momento. E quando eu falo de comunicação, a própria forma de comunicação, o marketing a vendas precisa mudar. Os clientes, né, os nossos clientes, eles estão mais sensíveis, estão com medo. Muitos aí estão, de fato, passando com problemas, seja de saúde na família, seja problemas financeiros. Então,
a abordagem, a forma de você se comunicar, seja pelo marketing, nas divulgações das suas ofertas, seja por vendas, naquele contato direto com o cliente, ela precisa mudar. Tem que ser muito mais empática, tem que ser muito mais tranquila. Não pode ser aquela coisa tão arrojada de entra aqui, eu vou matar, né? Que a gente conhece bem a língua do showroom. Tem que ser muito mais tranquila, porque você está... O momento é de medo, é de insegurança. Então, não adianta você querer fazer uma comunicação do mesmo jeito que você fazia 60 dias atrás. Cuide dos seus clientes fiéis e os seus negócios recorrentes. Principalmente se a gente falar do mercado de motores, o pós-venda, sem dúvida, agora ele passa até adquirir, já é importante, sem dúvida, mas adquirir uma relevância maior para que você mantenha a tua máquina rodando, você tenha caixa no teu negócio acontecendo. Então, lembre-se daqueles clientes que são fiéis a você, façam ofertas, converse com eles, possam fazer pacotes agora, tipo, olha, se você comprar antecipado a manutenção da sua moto, você vai ganhar X% e pode usar em até um ano. Estou aqui, obviamente, sem pensar muito, né? Mas algumas coisas nesses aspectos. Líderes, cuide da sua equipe, lidere. Ninguém, né, nenhuma equipe, principalmente agora, porque também, como nós mostramos lá anteriormente numa lâmina, os seus vendedores, funcionários, eles também estão com medo. Estão com medo de perder seu emprego, estão com medo que a empresa que ele trabalha feche, ele também está com medo. Então ele precisa ter alguém que o líder esteja junto ali no campo de batalha, vamos fazer esse paralelo, né? Com pensamento positivo, focado, buscando transformar o medo em foco para a busca de resultados. O que a equipe não precisa ver agora é um líder fechado na sua sala, apenas mandando o que fazer ou só cobrando o que não fez. Ele precisa estar junto, conversando, dando feedback, entendendo algumas dificuldades mesmo dos seus funcionários e transformando-se numa grande equipe. É muito importante isso daí. Mais uma vez, né, passa por conversar. Aqui acho que cortou um pouquinho, mas faça os funcionários comprar a ideia, é a consequência do estar liderando. Já conversamos também, proporciona a melhor experiência de compra do cliente, seja pelo aspecto virtual, seja pelo aspecto físico. Então, repensar o layout, repensar a forma de abordagem, enfim, é um momento de você proporcionar a experiência de compra, não somente a compra propriamente dita. Bom, isso daqui é ser redundante, né? Tecnologia como forma de você conseguir analisar dados, conseguir se comunicar de forma mais rápida, de forma mais controlada com seus clientes e, obviamente, a tecnologia reduz custos na sua empresa, se torna muito mais eficiente. E planejamento. Sem planejamento, eu particularmente, é um dos trabalhos que eu faço no desenvolvimento empresarial, eu não consigo ver uma empresa avançando. Porque se você não sabe nem para onde você quer ir, para onde você vai, então? Então, o ter um planejamento, ele é muito importante para você saber os passos que você vai dar. Ele funciona 100%? Claro que não, a gente sabe que não. Tem as intempéries da vida. Mas pelo menos você tem um norte, você consegue se direcionar no caminho dos seus objetivos. E eu falo 11+1 porque a base de tudo isso daqui, ou de grande parte transversalmente a tudo isso daqui, é a comunicação. A comunicação agora, seja com o seu cliente, com suas equipes, com seus fornecedores, ela é talvez a coluna principal para tudo isso daqui acontecer. Se eu quero transmitir o meu pensamento positivo, eu tenho que conversar. Se eu quero me comunicar, né, fazer a minha venda, fazer a minha promoção, eu tenho que comunicar com o meu cliente. Se eu tenho que negociar algumas coisas com os meus fornecedores, eu vou ter que me comunicar de uma outra forma, de uma forma mais empática, enfim. A comunicação aqui, acho que agora é o ponto principal, e eu destaco aqui, no comportamento de líder, é estar junto no campo de batalha, é o item 7 ali. Cuide da sua equipe para você ter ela engajada com você e você passar essa fase. E vai ser também sobre outro aspecto. Se você perceber que tem alguém da sua equipe que não está tão engajado como você esperava, é hora de fazer as adequações. A hora é agora. É a hora de você ver quem é quem vai estar contigo para te ajudar a remar na nova direção que vai aparecer. É muito importante essa avaliação. Enfim, gente. Eu queria aqui, então, eu vou lançar agora, só para saber, curiosidade. Temos aqui 31 pessoas, mais uma vez reforçando, não tem nenhum... Eu não sei quem é só número de estatística, só para a gente, se tiver alguém dormindo aí, é para acordar, tá bom? Vai aparecer uma pesquisinha com essa pergunta aí, com umas frases meio esquisitas. Responda, vou dar aí 1 minutinho, 2 minutinhos, quando isso eu só bebo uma água aqui.
Vão respondendo aí o que mais encaixa para você, o que faz mais sentido para você. Olha, vai aparecer. Imagino que já apareceu. Só ir votando, por favor, enquanto eu tomo uma água. onze, 12, 40% já votaram. Obrigado, gente. Tá indo bem, vamos lá. Opa, já estamos chegando em 60. Aê, galera. Muito bom, gente. Muito bom. Mais uma vez, né? Não tem nem... Além só da gente se conhecer de uma forma estatística, tá? Não tem nenhum outro impacto nisso daqui. E para a gente acordar um pouquinho. Opa, já passou de 70. Legal, gente. Também não... Legal. Tivemos aqui grande participação, 83% votaram. Vou finalizar aqui para a gente também não gastar muito tempo. Fomos em 1 minuto e 15, muito bom. E aí está o resultado. E aí? Olha o que deu aqui, né? Interessante, né? Eu usei essas frases, uma forma que são algumas frases que às vezes eu ouço quando eu trabalho no desenvolvimento de empresa, né? Mas veja, basicamente, 40% tenho, mas está na minha cabeça. Tenho e acompanho 60%. Todo mundo está vendo, gente? Deixa eu só abrir aqui um pouquinho. Estão vendo aí a pesquisa? Sim, sim. 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 Então tá bom, obrigado. Sim. Então veja, 60% tem e acompanha. Parabéns, isso é muito importante. O primeiro passo é ter, já digo que já é um grande passo. Uma grande parte das empresas que eu converso, quando eu começo a fazer algum trabalho de desenvolvimento, acaba tendo alguma coisa que eu brinquei, né, obviamente. O planejar para quê se não funciona? A verdade não tem. Normalmente não tem. Não, a gente vai fazendo, vamos ver como é que é as coisas, a gente vai mudando, porque a gente é muito ágil, então a gente nem tem plano. Eu falo, tá, e aonde você quer chegar? Ah, o máximo possível. O que é o máximo possível? Enfim, veja que tem algumas coisas. Quando a gente começa a traçar um planejamento e a gente fala que eu quero atingir um faturamento de tanto, uma redução de custo de Y, enfim, seja ele qual é o seu plano, e você traça alguns steps que você precisa fazer, fica muito mais fácil você, inclusive, fazer algumas modificações, porque você acompanha. Aos que têm está na cabeça, eu faço apenas uma brincadeira, tá? Legal que já tem. E se perder a memória, o que acontece com a empresa? Então, apenas aí para a gente um momento rápido aí de reflexão. Vamos seguir em frente, já tomamos água, era só isso para a gente se conhecer, esse comentário rápido. Deixa eu só fechar aqui para a gente já seguir em frente. Então, vamos lá, gente. Falando de planejamento, então, apenas também mais uma dica rápida que eu falo. Eu acho muito importante ter o seu plano de ação. E nesse momento de crise, eu falaria, monta um plano de 90 dias. Cara. Diferente de outras crises que eram longas, essa crise, a gente, de certa forma, tem uma certa visão que ela será rápida ou não tão demorada quanto outros. Então, vamos fazer um plano de 90 dias para começar. Se a crise durar menos, ótimo. Se não, daqui 90 dias faz outros. Como que fazer isso daí? Qual é o objetivo mais importante do seu negócio hoje? Normalmente, a linha que eu oriento é o titular define uma ou duas apenas objetivos, não adianta você definir 32 objetivos, um ou dois objetivos, e alinha com os seus líderes. Os líderes, baseado nesses objetivos macros da empresa, definem os seus objetivos das suas áreas, ou financeira, vendas, pós-vendas, peças, enfim, seja ela qual for, de forma que impacte no alcance dos objetivos da empresa. Também, esses líderes, um ou dois objetivos que ele consiga controlar. Não pode passar muito mais. Isso não quer dizer que as outras coisas não vão acontecer. Tem que controlar, fazer as vendas. Vai falando, aquilo que
eu preciso fazer como prioridade para atingir aquele objetivo máximo da empresa. Defina as medidas de direção. Eu gosto de usar um exemplo aqui que eu vou até também, depois eu vou apresentar, mas também vou falar de uma outra forma, mas com a mesma linha de raciocínio, com os vendedores. Vamos falar de vendas. É importante vender? De ter venda? É importante. Só que vendas, faturamento, clientes, ele é como se a gente olhasse para o retrovisor. Quando a gente tem o número, ele já aconteceu. Então, eu falo assim, quais são as medidas de direção que a gente chama aqui, tem que ser, que elas são preditivas e influenciáveis? Aquilo que eu tenho pelo menos 80% de influência sobre aquela medida de direção. Então, vou falar de vendas rapidinho. Será que prospecção, fazer X prospecção por dia seria importante? Isso está na mão da pessoa fazer, né? E é ela que influencia. Ela não depende de ninguém. Ela depende dela sentar numa mesa, obviamente dependendo da infraestrutura, não tenha dúvida, e fazer a prospecção. Sei lá, talvez se falasse do marketing, se fosse definir o que é, se fosse uma medida de direção, fazer pelo menos 3 divulgações na mídia social por semana, estou chutando. Depende de quem? Talvez dependa ali da pessoa do marco. No financeiro, vamos supor que seja ali se o objetivo maior seja aumentar a lucratividade, o que o financeiro pode fazer? Então, o objetivo 1 vai ser reduzir os custos da organização através de renegociação de contratos, por exemplo. E aí, não precisa. Então, é coisas nesse sentido, aquilo que está sobre a minha responsabilidade e ela é preditiva para atingir o resultado principal. Fracione esses objetivos, né? Estamos falando de 90 dias, fracione por mês e, se possível, por semana. Defina as ações e as responsabilidades das medidas de direção, quem vai fazer o quê, quem vai ser responsável. Faça um follow-up semanal desses acompanhamentos, né? Com reuniões rápidas de meia hora de responsabilização, por que atingiu, por que não atingiu e próximo passo, simples assim, buscando sempre nas medidas de direção, que a hora que você atua na medida de direção, os objetivos, as medidas principais que a gente fala, elas começam a se mover. E no final, avalie, discuta com as suas lideranças e faça o próximo plano. Obviamente, ela está de uma forma bem concisa aqui, como muitos já fizeram, talvez em grande parte já seja esses passos aqui, mas eu falaria que, em linhas gerais, se vocês tiverem essa disciplina para fazer isso, já vai ajudar bastante. Se precisar de alguma coisa a mais, eu me coloco à disposição, junto à Yamaha, junto de vocês. Eu vou deixar depois nos contatos e a gente, se precisar de alguma coisa, eu ajudo nesse desenvolvimento. Enfim, gente, eu quis passar tudo isso daí para mostrar todo esse ambiente, tudo que vocês e que precisa ter como líderes, para que eu possa, que com o trabalho com a equipe de vendas, eles se sintam respaldados dentro da organização de vocês. Então, esse que nós vamos fazer com a equipe de vendas, eu vou passar aqui muito rapidamente, ele é uma parte de todo esse projeto que tem, né, que é um trabalho de um programa de desenvolvimento de concessionários, que passa desde a parte de comportamento e comunicação da equipe de vendas, recuperação do pós-crise, entrando em planejamentos estratégicos que vai mais para médio prazo. Essa reorganização, a reorganização para esse novo modelo digital, a consolidação desse novo modelo, que é um trabalho, eu vou passar muito rapidamente aqui, né, quer dizer, você tem todas as métricas de avaliação, tem aqui aí os planejamentos estratégicos em balanço scorecard, definição de objetivos de curto e médio prazo, análises financeiras gerenciais, não é análise de balanço, aquela coisa de contador, uma coisa para o dia a dia, muito prático, muito eficiente. Lembrando que isso daqui é trabalho para pequenas e médias empresas, não estou falando de aquelas coisas de balanço divulgado em bolsa de valores, aquilo ali não é para o nosso dia a dia, isso aqui é para ser decisões rápidas e ágeis. Aqui toda uma reestruturação, passando por comportamentos e processos, e aqui a consolidação do final, que passa aí por workshops motivacionais, treinamentos, como coach de gerente para poder conduzir equipes de vendas e tudo mais. Então, o que nós vamos fazer com o vendedor é basicamente aquele primeiro bloco ali, vamos fazer uma forma, esse primeiro passo para vocês verem, enfim, é a forma que a gente achou de poder dar esse apoio no momento para a rede Yamaha, para aqueles que se interessarem, aqueles que quiserem, obviamente não tem nenhuma obrigatoriedade. Como vai funcionar com as equipes de venda, né, com as pessoas que vocês orientarem a participar, que quiserem participar. A ideia é sugerir e simular uma mudança comportamental como essa resposta a todas essas mudanças do ambiente e que ele se responsabilize por buscar os resultados. Não é ficar esperando que o
o gerente, o diretor, o dono da empresa, fala, olha, você precisa vender esse mês 10 motos, hein? Que ele é colocar na cabeça dele que ele é uma pequena empresa dentro da empresa. Então, qual é o objetivo dele? Quanto que ele tem que atingir? Quanto que ele quer atingir? É procurar estimular essa autorresponsabilização na busca de melhores resultados. Obviamente, passando aí por um aspecto também de engajamento, de motivação, de visão positiva, de tudo isso daí, para que ele tenha esse comportamento nesse sentido. O formato, basicamente, como nós estamos fazendo aqui, encontros virtuais com a equipe de vendas interessada, né? Dividido aí em, no máximo, 90 pessoas, para que eu tenha os participantes do esquadrão de vendas, alguns participantes da estrutura da Yamaha, ou mesmo vocês aí, gerentes, se vocês quiserem participar, enfim. Eu consigo ter no máximo 100 pessoas em cada sala. Então, teria algo de 70, 90 pessoas, com 10 vagas reservadas para a gente ter a nossa estrutura de apoio junto aqui. A ideia é ter 2 encontros com essas equipes de vendas, né? Encontro 1 e encontro 2, cada uma com 1h30, e montar 3 turmas, ou seja, teríamos 6 encontros. 3 turmas, sendo cada turma com 2 encontros de 1h30. E nesses encontros, um calendário que eu vou estar definindo, enfim, vou estar alinhando aí com o Fábio, com o pessoal da Yamaha. Basicamente, desculpa. A linha do encontro 1 seria um bate-papo inicial, né, falando de todas essas mudanças, né, como ele está nesse momento, trazendo essa motivação, quebrando algumas restrições, alguma visão negativa que ele possa estar nesse momento, buscando entender como está essa rotina dele, essa adaptação para esse novo normal, alguns em home office, outros nem tanto, enfim, cada empresa vai ter o seu modelo, né, e esse mundo digital, entendendo como estão essas dificuldades, e então vim num modelo de apresentação parecido com esse que nós estamos fazendo, de como ajudar ele a ser muito mais produtivo, passando ali até por uma mentalidade positiva, foco em resultado, as rotinas, os planejamentos das suas ações, mantendo o foco e disciplina. Então, esse basicamente seria um primeiro encontro um pouco mais ligado a comportamentos. E no segundo encontro, uma estrutura, um trabalho um pouco mais direcionado a números, a como ele atingir os resultados. Então, por isso que vem aqui, quanto você quer vender? Quanto der. Não é quanto der. É quanto você quer ver, ou quanto você precisa vender. Por colocar insights, para que ele comece a pensar dessa forma. Fala, pô, peraí, se eu quero ter algo mais para mim, um carro novo, uma moto nova, uma casa nova, uma viagem, seja, quanto eu preciso vender? Fazer ele entender que ele precisa conhecer seus números, aí ajudar um pouco ele no conhecimento em técnicas de venda, que passa ali pelo funil das perguntas de vendas, os gatilhos mentais, que são algumas técnicas para ajudar nos fechamentos da venda, que ele é uma forma de você atuar de forma muito mais psicológica, evitar você falar só preço, né? Só preço, você usar de algumas ferramentas que você facilita a venda, as negociações, que passa justamente por tratamento de objeções e algumas considerações sobre a comunicação nesse mercado digital. Ou seja, os tempos de maturação da venda mudaram, não adianta aquele negócio que, como a gente ouve falar, né? Não, entrou no showroom, eu mato. Só que agora no digital não é mais assim. Não é porque você mandou uma mensagem de WhatsApp de manhã que à tarde o negócio está sendo fechado. Então, é uma outra dinâmica nesse momento, é um outro linguajar, né? Uma outra formato de comunicação nesse momento. Então, precisa entender um pouco de como que funciona agora, principalmente nesse digital. O tempo de maturação da venda mudou. Antes, talvez um processo de venda entre o cliente visitar, fechar, enfim, talvez demorasse 20 dias, estou chutando, tá? Não conheço com profundidade. Talvez agora vai demorar 3 meses. Enfim, para ele ter o mesmo resultado, provavelmente ele vai ter que prospectar muito mais, melhorar as suas taxas de conversão e assim por diante. Então, esse seria o programa, vamos chamar assim, os focos que nós queremos dar no segundo encontro. Ok? E para aqueles que já nos conheceram dentro do Esquadrão de Vendas, nós também nesse processo de reinvenção, passando esses 2 meses que ficamos em casa aqui, pensando, estamos chegando com um novo formato, um formato aí com muito mais conectividade, interatividade, virtual. Cara, um projeto que está bem legal. Em breve teremos aí novidades para aqueles que quiserem, um trabalho bem legal de potencialização de vendas, tendo como pilares tudo isso que nós falamos aqui, o mundo virtual, os novos comportamentos. Então, estamos numa finalização, acredito que para o decorrer da próxima semana já teremos novidades daí para aqueles que se interessarem, estarei à disposição. Deixo aqui uma reflexão final, né, que cabe aí para
para cada um de nós, né? Eu vou lá naquele pensamento positivo, aquele primeiro item, né? Se você acha que pode ou que acha que não pode, de qualquer forma você tem razão, de qualquer forma você está certo. Então, gente, acho que pensar positivo, pelo menos pela experiência, pelo que eu tenho visto, aí traz muito mais resultado. Nem que seja atrair pessoas boas em torno de você. Então, fica aí o meu agradecimento. Vou estar à disposição, vou estar abrindo aqui, as pessoas podem abrir se quiser fazer alguma pergunta, alguma dúvida que ficou. Eu vou descompartilhar aqui, tá? Só para poder ver a carinha de todo mundo. Espero ter ajudado e era esse o objetivo aqui nesse momento, gente.